Olá, está começando mais um episódio do programa Capital Econômico em Foco, que esta semana está imperdível para você que quer obter mais informações sobre relacionamento com investidores. Pois é, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre mercado de capitais, sobre alguns termos que parecem ser complicados na teoria, mas na prática são bem simples, e também trazer alguns dados importantes, como por exemplo, vocês sabiam que nos últimos 2 anos o número de pessoa física aumentou em mais de 40%, investindo em ações? Então, hoje nós vamos falar sobre investimento em ações, relacionamento com investidores, entre outras pautas. E para isso, diretamente aqui dos Estados Unidos, convidei o co-diretor do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e também diretor financeiro da Rio Securitização, o André Vasconcelos. O André vai trazer muitos esclarecimentos sobre mercado de capitais e como se relacionar com essa base de investidores. Então fica aqui comigo que o programa Capital Econômico em Foco desta semana está só começando e imperdível. André, seja muito bem-vindo aqui no Capital Econômico em Foco. Olha, que honra em bater um papo com você hoje sobre mercado de capitais. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando para o nosso público e eu tenho uma lista enorme para poder fazer de perguntas aí a você. Kelly, primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra para mim fazer parte do seu programa. Aquele Couto, para mim, é uma das maiores referências do jornalismo especializado em economia e finanças hoje no país. Então, fazer parte do programa da Capital Econômico em Foco é uma grande oportunidade, na verdade, de levar o conhecimento, universalizar o acesso à informação relacionada ao mercado de capitais. Eu sou André Vasconcelos, diretor adjunto do capítulo do Rio de Janeiro do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Maravilha, André. Olha, fiquei muito lisonjeada. André, eu comecei esse programa hoje falando sobre investimentos. A gente tem um público que é um público ultra qualificado relacionado ao empreendedorismo, é um público que está sempre buscando conhecimento, está sempre querendo saber mais, né, para poder crescer o próprio negócio, enfim, para ampliar aí as oportunidades e possibilidades. E aí, eu vou trazer aqui um dado muito interessante, que em 2021, o número de pessoa física, né, ele cresceu muito na Bolsa de Valores. Pessoa física passou a investir mais. Então, eu quero começar essa entrevista com você tentando entender, primeiramente, esse termo, mercado capitais. O que significa isso? Perfeito, eu acho que são reflexões muito importantes e estou aqui à sua disposição para a gente contribuir da melhor maneira possível para esse debate. Bem, o mercado de capitais, na verdade, é um conjunto de instituições, agentes econômicos e instrumentos legais dedicados à distribuição de valores imobiliários, que ele viabiliza, por exemplo, a emissão de ações e debêntures. Debêntures são títulos de dívida, na verdade, emitidos por empresas, que possibilitam a realização de investimentos e a otimização de prestação de serviços ou de produtos no processo produtivo, né? No mercado que a gente chama de mercado real, da economia real. O mercado de capitais ele mobiliza recursos de poupanças de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de investidores nacionais, investidores estrangeiros, de agentes públicos e de agentes privados, promovendo dessa maneira uma alocação cada vez mais eficiente dessa poupança popular para financiar a produção, a comercialização e também investimentos e consumo para empresas e famílias. Tá? No Brasil, o nosso mercado de capitais ele é regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Mas também há diversas entidades no mercado de capitais que acompanham e ditam algumas regulações, como, por exemplo, a B3, a nossa Bolsa de Valores, e a Ambima, que, por delegação da CVM, também participam como órgãos reguladores em alguns aspectos desse mercado. Nossa, estou me sentindo aqui uma estudante numa sala de aula com conteúdo para prova. André, muito obrigada por você trazer esse esclarecimento super técnico. Agora vamos falar linguagem popular.
Em tese, mercado de capitais significa que é o movimento entre quem deseja investir e quem deseja captar investimentos. É isso ou eu estou errada? Perfeito. Normalmente, ele é acessado por pessoas jurídicas, tá? Que desejam receber esse recurso. Entretanto, do lado dos investidores, podem ser investidores nacionais, estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas. A nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela está em constante evolução. Nos últimos anos, o número de investidores pessoa física ele aumentou significativamente, inclusive em relação à faixa etária e ao perfil de gênero, tá? Uma quantidade muito maior de mulheres passou a investir também. Para você ter uma ideia, Kelly, em 2018, o número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores, a B3, ela era de aproximadamente 700 mil pessoas. E esse número, em dezembro de 22, ou seja, no finalzinho do ano passado, já atingimos a marca de 5 milhões de pessoas. E isso representa um aumento de aproximadamente 700%. É um grande boom de pessoas físicas investindo no nosso mercado de capitais brasileiro. Uau, que incrível! E assim, André, quando a gente fala em investimento, quando a gente fala em bolsa de valores, quando a gente fala assim, vamos ações, parece um assunto um pouco complexo para quem não tem esse contato, né? Então, hoje, é um processo simples para uma pessoa física conseguir, por exemplo, fazer um investimento na Bolsa de Valores, ter ações. Como é que funciona isso na prática? Porque eu estou falando, desculpa até aqui, eu preciso só complementar. Por que eu estou falando pessoa física? Eu estou olhando mais pelo lado do pequeno empreendedor, né? E às vezes aquele empreendedor ele tem um recurso e ele deseja fazer um investimento e por que não como pessoa física ou também como empresa, obviamente. Você pode explicar melhor como é que funciona esse cenário nos bastidores? Claro, Kelly, perfeito. O objetivo hoje da Bolsa de Valores aqui no Brasil, na verdade, é cada vez mais democratizar justamente isso, que é o acesso ao nosso mercado de capitais. Especialmente por pessoas físicas, que são investidores, em grande parte, chamados de não qualificados. São profissionais das mais diversas áreas, médicos, jornalistas, economistas, engenheiros, advogados, que não necessariamente conhecem de educação financeira, têm algum tipo de especialização em economia e finanças, mas desejam investir e possuem uma poupança para investir. Então, o objetivo da Bolsa de Valores, cada vez mais, é levar esse conhecimento de uma melhor educação financeira para que as pessoas possam alocar de maneira eficiente os seus recursos. Perfeito? Quando a gente pensa em relação ao microempreendedor, é muito importante que ele fique atento a algumas variáveis para tomar sua decisão de investimento, especialmente em relação ao risco e ao retorno, tá? Quando envolve um recurso de uma pessoa jurídica, ou seja, da sua empresa que está alocando de um modo temporário aquele recurso, é bem importante que ele avalie o risco para, eventualmente, controlar, mitigar alguns riscos, algumas perdas que podem ser oportunas relativas ao nosso macroambiente. Você disse as pequenas empresas e startups, né? Avaliar riscos para não poder, enfim, alocar o recurso e de repente acabar tendo algum problema futuro, certo? Exato, isso é muito importante, tá? Uma coisa são investimentos feitos por pessoas físicas em relação ao seu patrimônio próprio. Um outro ponto muito importante é quando esse empreendedor vai alocar o recurso da pessoa jurídica, seja ele um microempreendedor individual, uma startup, uma empresa de pequeno porte. Vale atentar que, para esse caso, é muito importante, é fundamental e crítico para o sucesso dele em relação ao investimento, avaliar as questões que envolvem o risco e o retorno desse investimento. O ideal é que ele faça uma alocação bem mais moderada, conservadora, para que ele possa preservar o patrimônio da pessoa jurídica.
mercado ele é muito bem distribuído. Existe o lado da renda fixa e existe o lado da renda variável. Então, isso se aplica tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para quem deseja fazer investimento no mercado capitais, né? Exato, com certeza. Tá? A maior diferença entre os nossos investimentos, que são classificados como renda variável e uma renda fixa, é justamente o que o próprio nome diz, tá? Aquele ativo que possui uma variância, uma correlação associada a outros ativos, ou até mesmo descorrelacionado, como, por exemplo, uma ação em bolsa de valores, né? Uma ação de uma empresa como a Vale, a Petrobras, Magazine Luiza, entre outros que a gente tem na nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Essa ação ela é variável. Cada dia que você vai entrar, você vai ver o horário de pregão e vai perceber que aquele ativo, em cada segundo, ele pode apresentar um preço diferente de negociação. Diferente de um ativo de renda fixa, onde você já tem algumas informações se ele é pré-fixado ou pós-fixado. De alguma maneira, o ativo de renda fixa ele permite um pouco mais de segurança e ele é mais adequado para aqueles investidores que são avessos ao risco, tá? Que buscam um investimento mais seguro e de longo prazo. Excelentes observações, André. Para a gente ainda trazer ainda mais esclarecimento para o público em relação a ativos, a renda fixa e a renda variável, o que difere uma da outra é a questão, por exemplo, dos impactos, né? Por exemplo, quando eu decido investir, que o mercado de capitais fala muito em alocar, né? Eu uso o termo alocar, não é isso? Mas falando a termo popular, investir. Quando eu falo em investir em renda fixa, significa que eu estou procurando um produto que já está lá listado na Bolsa de Valores, isso a gente está falando só do mercado de capitais, né? E que já tem uma renda pré-fixada ao ano que vai me trazer aquele rendimento confortável, né? Que eu vou ter uma noção de como prever o que eu vou ganhar daqui a algum tempo, certo? Não, na verdade, fazendo só uma pequena correção, uma ação que está associada a uma companhia aberta, como vários exemplos a gente tem, Gerdau, Natura, Petrobras, Vale, e entre outras centenas de empresas aqui no Brasil listadas em bolsa, ela apresenta uma volatilidade, uma variância durante o horário de pregão. Esse preço ele é negociado com base na oferta e na demanda. Quanto maior a procura por aquele ativo, quanto maior o interesse de acionistas, seja ele de pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiros, maior também o valor negociado por esse ativo. Quando a gente vai pensar em relação à renda fixa e à renda variável, é bem importante a gente entender, por exemplo, quais são as rendas que se classificam de cada uma dessas formas. Um grande exemplo de renda variável são as ações de companhias listadas em bolsas de valores, como Gerdau, Vale, Natura, Petrobras, entre outras centenas que são listadas atualmente na nossa Bolsa de Valores, a B3, a Brasil Bolsa Balcão. Tá? Esse título ele é considerado como uma renda variável a partir do momento que o preço dessa companhia varia conforme a oferta e demanda desse produto. Quanto maior a procura por determinada ação de companhia, naturalmente essa ação ela aumenta o seu preço, aumenta o preço negociado em bolsa de valores. Quanto menor a procura, esse preço ele decai. Então é bem natural que, conforme a expectativa de mercado, ocorra uma oscilação entre o preço negociado ao longo do horário de negociação da nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Tá? Quando a gente pensa em relação a um ativo de renda fixa, um dos pontos mais importantes que são avaliados por esse investidor que é avesso ao risco é justamente em relação à previsibilidade dele sobre aquele retorno. São normalmente ativos que permitem um retorno inferior ao de renda variável, entretanto, o risco dele também é menor. São ativos que podem ser pré-fixado ou pós-fixado, mas independente da maneira de fixação daquele título, seja um público ou privado, ele consegue ter uma previsibilidade em relação ao retorno dele. Perfeito? Perfeito. Nossa, incrível. É uma grande aula. Para quem deseja obter mais informações, para quem é curioso, assim, quer começar a se arriscar um pouquinho no mercado de capitais, tem alguma sugestão? Claro, com certeza. É possível a gente entender como é que funciona esse mercado de capitais de modo muito descomplicado. Primeiro, a gente tem que entender
quem que movimenta essa economia? São, na verdade, empresas e pessoas físicas como eu e você. Hoje, no Brasil, existem algumas fontes confiáveis de acesso a informações sobre o mercado de capitais, informações relacionadas à nossa educação financeira. Sem dúvida, uma das principais é a CVM, a autarquia do nosso mercado de capitais, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Uma outra fonte muito importante é a B3, a Brasil Bolsa Balcão, a nossa bolsa de valores aqui do nosso país. Além dessas fontes que são fontes oficiais, institucionais e ligadas a entes governamentais, temos também entidades de mercado que promovem uma série de discussões propositivas sobre o mercado, sejam fóruns de discussão para troca de experiências ou disseminação de conhecimento. Tá? Entre essas entidades de mercado, há inúmeras que a gente pode citar, como o próprio IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, temos a Abrasca, que é uma associação para companhias abertas, o IBGC, que tem um foco em relação à governança corporativa, a MEC, que prioriza uma atenção aos investidores, sejam eles minoritários especialmente, mas também em relação aos investidores acionistas majoritários, entre outras entidades de mercado, cada uma com foco e com uma temática exclusiva e personalizada. Maravilha, André. Nossa, é realmente assim, tem muito assunto, né? E para quem quer realmente mergulhar um pouco aí nesse conteúdo, saber um pouco mais, também tem muitas fontes aí. André, para a gente finalizar, existe uma pergunta que realmente cerca muito o mundo do empreendedorismo. Como se relacionar com investidores? Tem a fórmula mágica? Tem algum segredo? E também o que você atribui o crescimento também de pessoa física investindo na bolsa? São duas perguntas em uma, mas eu quero saber, assim, já para a gente finalizar esse pacotão, né? Como se relacionar com investidores é a primeira pergunta, e na sequência também quero entender o que você atribui a esse crescimento. Muito importante esse ponto, tá, Kelly? Bem, o mercado de capitais, de modo muito simples e objetivo, ele tem um objetivo, que é aproximar quem tem dinheiro e quem necessita desse dinheiro para se financiar. Eis o papel de um profissional de relações com investidores. Ele, na verdade, ele comunica o mercado, todo o perfil da sua companhia, o seu negócio, suas operações, a expectativa de retorno de ativos futuros dessa companhia, para que a companhia possa acessar recursos de capital próprio, quem desejar ser acionista, um potencial investidor se converter em acionista, ou até mesmo capital de terceiros, que a gente chama de dívidas, né? Aumentar essa parte de debenturistas, os credores da companhia, quando a companhia se financia por meio de empréstimos. Vale ressaltar um outro ponto muito importante, ainda em relação à sua primeira pergunta, que é a forma do empreendedor acessar esse mercado de capitais. Quando a gente pensa em relação a uma micro e pequena empresa, ou uma startup, ele deve pensar, poxa, como é que eu consigo acessar esse recurso? É um mercado trilionário de valores imobiliários. Será que eu, enquanto micro e pequeno empreendedor, tão pequeno em relação à minha pessoa jurídica, que acabou de iniciar, eu tenho acesso a esse mercado, a esse recurso? Claro que tem. É muito importante que essa empresa ela consiga se tornar robusta em relação ao seu plano de negócios, ao bom desenho de viabilidade econômica e financeira, apresentar um projeto que apresente perspectivas mínimas de viabilidade e de rentabilidade. Um investidor, a partir do momento que ele identifica aquele negócio como atrativo, ele vai aportar o recurso dele, o capital dele. E há maneira de fazer isso. Há diversos fóruns no Brasil e no exterior que promovem essa conexão entre o empresário, micro e pequeno empresário, de uma startup, micro e pequeno empreendedor, e o mundo de investimentos, né, que a gente chama de investidores anjos. Tá? Quando a gente passa para o segundo ponto da sua pergunta, que também tem uma relação direta com esse primeiro ponto, aqui que a gente deve esse incremento exponencial de pessoas físicas na Bolsa de Valores. Talvez uma das respostas que a gente possa associar a isso é a democratização que a B3 e a CVM têm feito em relação à educação financeira. Quanto melhor for a qualidade da informação e o acesso que essa informação tiver à nossa sociedade de um modo geral, a gente tem pessoas cada vez mais aportando recursos e buscando alocar os seus recursos de um modo eficiente no mercado de capitais. Seja por meio dos seus mais diversos títulos, claro que os mais comuns e mais populares são as ações. E essas ações, como é que ele consegue acessar isso? Por meio de uma corretora e de um assessor de investimentos, também chamado de agente autônomo de investimentos.
Então tá aí, quer dizer, pacote completo, informação dada. Independente do que você está buscando, né, do que o empreendedor está buscando, o preparo é fundamental, né, André? Primeiro a educação, depois se preparar, seja para captar investimentos ou seja para apostar em projetos, em colocar o seu recurso, como vocês bem dizem, alocar recursos, alocar recursos em ativos, vou usar aqui a expressão que é mais comum no seu mercado, mas que traduzindo colocar o seu dinheiro em algum projeto para você ter essa rentabilidade, esse retorno, né? André, eu só tenho a agradecer por você bater esse papo, trazer esse esclarecimento, é muito importante. Então, eu sempre fecho minhas entrevistas muito apaixonada por conversar com os meus entrevistados, os meus convidados, e sempre também deixando o convite para voltar, para trazer mais esclarecimentos, e com certeza com você não seria diferente. Obrigada pela oportunidade de trazer um pouquinho aí de mais informação para mim, para o meu público, o Capital Econômico em Foco, e para todos os interessados no assunto. Kelly Couto, tenho que agradecer essa oportunidade. Sem dúvida, é um dos públicos mais qualificados que eu já tive a oportunidade de interagir. Tá? Vale ressaltar, para você que está conectado e assistindo a nossa programação, que existem algumas formas também, além dos canais oficiais e institucionais, de acesso ao nosso mercado de capitais, acesso a informações sobre ele. Um dos pontos são em relação às literaturas. Há guias do mercado de capitais promovidos pelas entidades, inúmeras que foram citadas, que podem ajudar você a conhecer um pouco melhor sobre esse cenário, sobre a sua educação financeira e sobre os diversos ativos e companhias envolvidos nesse mercado. Um ponto muito importante, tá? Nos próximos meses vai ser lançado a 3ª edição do guia chamado Brasil S.A. É um guia de acesso ao mercado de capitais, um livro que é de graça, você só precisa fazer o download disso nos sites das entidades de mercado envolvidas, são as principais do país. Esse guia é um importante instrumento para que você, pessoa física, jurídica, possa conhecer um pouco mais sobre esse cenário, os desafios e as oportunidades para investir no nosso mercado de capitais brasileiro. Um grande prazer falar com você, seja o primeiro de muitos contatos. Uma excelente noite. Tá aí. Conversei com André Vasconcelos, co-diretor do IBRE e também diretor financeiro da Rio Securitização. O programa Capital Econômico em Foco desta semana está terminando e eu te aguardo ansiosamente no próximo episódio.